E para a nossa reflexão de hoje, nosso estudo de hoje, mais uma vez, procuramos trazer um tema, uma temática que não é habitual, mas que vai causar grande diferença na vida prática de todos nós, cuja relação com a autoliderança é muito grande. Nós vamos perceber que isso está ligado diretamente às nossas escolhas, à maneira pela qual nós decidimos interagir com o mundo. E o nosso tema é habilidade de ouvir como uma ferramenta para atingir uma vida plena. Olá, amigos, eu sou a Jo Andrade, eu sou assistente social, eu sou administradora hospitalar e sou escritora. Meu nome é Roosevelt Thiago, sou palestrante, consultor na formação de líderes, editor e autor de algumas obras. Você está assistindo Autoliderança com Jo e Roosevelt. Com autoliderança, você elimina tudo que te rouba da vida plena. Muitas pessoas podem até estranhar nós estarmos falando em habilidade de ouvir. Muitas pessoas podem achar, mas habilidade? Para quê? Habilidade, né? Não há necessidade para ouvir. Porque afinal de contas, ouvir é um processo natural. É quase impossível que alguém esteja falando e o outro não esteja ouvindo. Mas vocês nem imaginam, porque tem uma diferença crucial no que nós vamos te contar. É diferente o escutar do ouvir. Então tem sim que ter habilidade em ouvir para ser uma ferramenta para nós termos a vida que nós sonhamos. Porque escutar é um processo biológico de captação de som. Eu posso ouvir um barulho de um caminhão, o barulho de um ar-condicionado, o barulho de uma voz, o barulho de um som de uma música, mas eu estou somente captando esses sons sem nenhuma informação. Só estou captando. Fora as pessoas que são surdas, né, que têm essa deficiência auditiva, né, que apresenta surdez, todos nós temos esse processo biológico de captação de som. Já o ouvir é totalmente diferente. Por quê? O ouvir é um processo de compreensão. E é um processo de entendimento do conteúdo das mensagens que a pessoa está me transmitindo, do diálogo que nós estamos mantendo. Eu entendo, eu compreendo o outro quando eu estou ouvindo. Então é bem diferente de escutar. E se já não bastasse essas questões todas que a Jo apresentou, como uma razão para que nós ouvíssemos e dessemos atenção a essa habilidade, a capacidade de ouvir. Se não bastasse tudo isso para a gente estudar, dar atenção ao processo de ouvir, nós poderíamos simplesmente continuar estudando, depositando atenção nisso, refletindo sobre isso, se analisássemos a queixa das pessoas. Porque existe uma coisa muito comum em todo lugar, que é alguém dizer assim: não me escutaram, não, ninguém me ouve, não adianta falar. Por que o patrão dispensa o funcionário? Não adianta, hein? Tudo que manda fazer ele não faz, parece que não ouve. Por que tem um problema de relacionamento? A mesma coisa. Então você começar a observar a vida prática, dia a dia, problemas entre irmãos, professor e aluno. Não adianta, pessoal, não adianta eu ficar falando aqui se vocês não ouvirem aí. A questão de ouvir é presente na nossa vida em processos educacionais, corporativos, práticos, nos relacionamentos. Relacionamento então amplia. Entre pais, tem problema de ouvir, entre marido e mulher, entre irmãos, entre amigos e assim por diante. É natural as pessoas apontarem dificuldades, obstáculos no processo de ouvir. E aí é dos dois lados.
né? Na verdade, isso atrapalha quem fala e não foi ouvido e quem era para ouvir e não ouviu. Então isso arrebenta relações, resultados, objetivos. E quando nós falamos em ter uma vida plena, então não podemos nem ter sombra de dúvida que essa capacidade, essa habilidade devidamente desenvolvida contribui em muito para que esse estado, essa plenitude seja algo absolutamente real. É sobre isso que nós falamos. E essa habilidade de ouvir, ela está realmente presente e é necessária em todos os momentos da nossa vida. Por exemplo, agora mesmo, se você que está aí nos vendo, se você não estiver prestando atenção com o foco na nossa fala ou nos ouvindo, você pode estar somente nos escutando, mas não está entendendo absolutamente nada. Você pode estar distraída com o seu celular, você pode estar distraído com a sua revista, você pode estar distraído com algo que está passando numa TV próximo de você. Então, a habilidade de ouvir é uma necessidade muito grande em todos os relacionamentos. Quantas vezes nós não ouvimos mães dizendo assim: eu não consigo mais conversar com ninguém na minha casa. Todos estão ocupados com o celular. Todos estão distraídos de frente de uma televisão. Meu marido não ouve o que eu estou falando, eu percebo nos olhos dele. Então aí nós começamos a ver que não somente os instrumentos externos estão fazendo com que as pessoas deixem de nos ouvir, ou que nós deixemos de ouvir as outras pessoas. É também algo muito importante quando alguém está falando conosco, nós estarmos realmente focados e não a pessoa falando conosco que nós estarmos longe com o nosso pensamento. Nós precisamos nos silenciar por dentro. Nós temos que fazer com que esse diálogo interno, eu comigo mesmo, cesse. Pare para que eu possa, de fato, ouvir o meu marido, ouvir o meu filho, ouvir o meu patrão, ouvir o meu empregado, porque patrão também não ouve empregado, marido não ouve esposa, esposa não ouve marido. Então, esse problema é um inimigo comum de todos nós. Se nós não estivermos focados, nós não temos quem nos ouça. E todos nós queremos ser ouvidos. É uma necessidade, nós precisamos. E quantas pessoas que eu tenho certeza que vocês também conhecem, como nós conhecemos, que procuram psicólogos, terapeutas, até mesmo psiquiatras, porque não tem com quem dialogar, não tem com quem conversar. Percebe que as pessoas não querem mais ouvi-lo ou não querem mais ouvi-la, então eles preferem buscar um apoio profissional para que esses profissionais os ouçam e também os orientem. Tamanha é a dificuldade de termos alguém atentos naquilo que nós estamos falando. Engrossando essa fila ou essa fieira de psicólogos, psiquiatras, né? Nós temos os informais também, né? Padres, pastores, os atendimentos fraternos das instituições. O que é isso? É gente que só quer falar. E muitas vezes aquele que ouve nem pode resolver o problema delas, mas só delas serem ouvidas, elas resolvem o problema delas. Essa sensação de que alguém me deu atenção, alguém parou para me ouvir, alguém me colocou naquele momento de maneira especial, faz com que a pessoa assim, que falou, o outro que ouviu, não falou absolutamente nada e ela vai embora satisfeita. E fala assim, vai lá com fulano, fulano é bom, viu? Fulano é bom. E na verdade ele não falou nada. Agora, imagina se no processo de autoliderança, de você tomar conta de você mesmo, de você ter a posse, o domínio da sua vida, você entender isso e começar assim, quando alguém for falar,
eu vou ouvir. Sabe o que eu vou ouvir? Por várias razões, mas que a gente vai citar na sequência. Mas uma em particular, para pegar essa linha de raciocínio, é porque se eu parar o que eu estou fazendo para ouvir essa pessoa, é a maneira mais simples, mais rápida e mais objetiva de que fazer com que para ela eu seja importante. Que eu assim, nossa, ele parou para me ouvir. E depois ela vai falar, fulano de tal me ajudou. E ajudou nada, não deu nenhuma opinião, mas ouviu. Então, para quem busca domínio pessoal, quem quer aprender a interagir com o mundo, essa habilidade ocupa um lugar totalmente especial. E por que nós devemos saber ouvir? Por que nós devemos aprender saber ouvir? Porque é uma manifestação de inteligência. É o que o Roosevelt acabou de dizer no exemplo. A pessoa, o funcionário, o companheiro, a esposa, o marido, naquele momento que ele está pedindo a sua atenção, para ele pode ser um momento único. Ele está, de repente, transpondo barreiras para colocar para fora aquilo que ele está sentindo. E nós, quando nós temos autoliderança desenvolvida em nós mesmos, nós conseguimos perceber e escolher saber ouvir aquela pessoa naquele momento, que aquele momento pode ser importantíssimo para o outro. Então, saber ouvir é uma manifestação de inteligência, é nós realmente estarmos nos preparando para compreender, para interpretar os conteúdos das conversas, dos assuntos, das ideias, das opiniões das outras pessoas que convivem conosco. Então nós temos elementos que são importantíssimos. Importantes: a inteligência, a precipitação, o aprender e o relacionamento. E a inteligência é dividida entre a inteligência intelectual e a inteligência emocional. E eu vou falar da inteligência intelectual. A inteligência intelectual, nós precisamos entender que o nosso cérebro, para funcionar, ele precisa de dados. Ele é um computador. Precisa de dados, precisa de informações para que ele possa processar e emitir depois uma opinião, uma sugestão ou simplesmente somente dar uma resposta com uma expressão até mesmo facial ou corporal. Tá? Mas ele precisa desses dados. Então, para que eu possa fornecer dados, informações, elementos para que o meu cérebro funcione, raciocine, eu preciso ouvir e não escutar. Eu preciso ouvir para entender todos os dados e transmitir para o meu cérebro, e ouvindo eu consigo realmente dar uma resposta para aquele que está me falando, para aquele que está me mandando uma mensagem. Porque quando eu ouço, eu consigo interpretar e eu consigo fazer com que o meu cérebro me posicione algumas soluções ou algumas respostas razoáveis, com certeza. Agora, quando falamos em inteligência emocional, é claro que isso é um tema vasto e que pediria, assim como teremos, um vídeo à parte para a inteligência emocional. Mas no que tange a saber ouvir, há algo muito interessante. O que a inteligência emocional tem a ver com ouvir? Porque nós temos que aprender a conter as emoções, senão no lugar de ouvir, a gente reage. Vou dar um exemplo. De repente alguém vai falar assim para você, sabe o que eu queria? Nossa, você só pega as coisas. Mas ele nem pediu, né? Então o que a gente fez? A gente não ouviu, a gente reagiu, a gente imaginou o que ele ia dizer e já nos defendemos. É um impulso de defesa, né? Aí depois você, nossa, não dá nem para conversar com você, né? E não dá mesmo, porque a gente vai reagindo, então não tem uma conversa racional que entraria na inteligência intelectual. A emoção estraga tudo. Então a questão é, quando alguém vai falar, é natural. Vocês já viram corretor de texto do WhatsApp? Você quer escrever melancia, aí você põe M, ele diz que é melancia. Ele pega as palavras que você mais usa e ele completa para você, mas às vezes não dá certo. É a mesma coisa. Quando a gente não sabe ouvir, mas reage, a pessoa fala a primeira palavra, a nossa reação completa a frase.
e responde para ela como se fosse ela que tivesse dito. Mas não foi isso que ela falou. Então, isso é um perigo muito grande. E a gente fica tão convicto disso, a gente fala, lembra aquele dia que você falou isso? Você falou, não falei. E você acha que falou, ele não falou. E por que a gente acha que falou? Porque é esse processo de completar automaticamente. É a reação e não ouvir. Então, se a gente não tiver essa inteligência emocional, ele vai falar, geralmente o que ele fala eu já sei, ele só fala a mesma coisa, já conheço essa conversa, eu sei onde quer ele chegar, tudo bem. Mesmo assim, você tem que fazer o quê? Para ouvir. Conter as suas emoções, assim, eu não vou reagir, eu vou ouvir. E quando ele falar, eu vou responder e não reagir. Porque a inteligência responde. Sem o controle dessa inteligência, nós reagimos. E aí não tem comunicação. E um outro elemento, por que saber ouvir, é você não se utilizar-se da precipitação, que na realidade está muito relacionada com a inteligência emocional. É realmente você não dar tempo para que o outro complete o que está falando, para que o outro fale, porque muitas vezes na precipitação você está conversando e você está falando um determinado assunto, mas para que exista um diálogo, para que exista uma conversa, o outro deveria estar respondendo. Mas na sua precipitação você não deixa o outro dar continuidade. Então você começa a dizer, olha, hoje nós vamos fazer fotografias, nós vamos elaborar conteúdos, nós vamos gravar, e o outro deveria falar assim, dá continuidade nessa conversa. Mas eu, precipitada, falo assim, não. E depois nós vamos editar os vídeos, Então, essa precipitação da minha parte, eu não deixo com que o outro fale, e muito menos que eu o ouça, porque eu já nem deixo ele falar. Então nós precisamos estar atentos, e muito atentos realmente, porque muitas vezes nós estamos atentos sempre no outro. Nós estamos atentos na falha do outro, na maldade do outro, no que o outro está fazendo errado, no que o outro está tendo de equívocos, e a gente começa a não prestar muita atenção em nós. Então, por isso, desde a nossa primeira aula deste projeto, eu sempre estou chamando a atenção. Precisamos estar atentos com relação às nossas condutas, às nossas posturas. Então, não seja precipitado, não seja precipitada. Deixe o outro falar o que ele quer e deseja falar. Quando a pessoa é muito repetitiva, fala a mesma coisa o tempo todo, você deve sim tentar estruturar uma orientação e chamar esta pessoa de uma forma educada, porém que, meu querido, minha amiga, meu amigo, você já me disse isso. Tá? Então você tem que ter esta habilidade em estar chamando a atenção de que ele já falou. Então, olha, isso você já falou, você pode continuar, mas sempre ouvindo. Até para você fazer essa observação, você tem que ouvir até o final o que ele está falando, ou até pelo menos um trecho onde você defina que ele já falou. Então nós temos que ter respeito para com o outro. Nós temos que respeitar, sim, e ouvi-lo até o final, sem nos precipitarmos. E um outro elemento fundamental, extremamente ligado ao processo de saber ouvir, é o processo de aprender. Aprender qualquer coisa. Existe até uma regra, e se alguém quiser se aprofundar nesse item especificamente, nós temos no nosso canal do YouTube um vídeo, né, que chama assim Aprendendo para Sempre, né, o aprendizado eficaz, onde nós falamos o quê? Mais profundamente sobre essa questão que agora eu vou relatar de maneira superficial para que a gente não volte no mesmo conteúdo. Aprende melhor quem ouve bem. Basta imaginar assim, você tem a professora
40 alunos. Ela fala igual para os 40, então culpa dela não é, porque ela falou que igual para os 40. Um aprende mais, outro um pouquinho, outro mais ou menos, esse não aprende nada, e aí você vai percebendo o quê? Que embora ela tenha falado igual, eles ouvem de forma diferente. Quem ouve mais não escuta, quem ouve mais aprende mais. E a mesma coisa acontece conosco o tempo inteiro. Quantas vezes, mesmo agora, você e um vídeo, você e o seu celular, você está ouvindo um tema que você gosta, distraiu com alguma coisa, quando você vê que acabou, cara. Muito obrigado, então você fala, mas eu nem ouvi o tema. É você e o celular. Então o que acontece? Nós temos que aprender isso. Não dá para aprender enquanto fazemos outras coisas importantes. Que não dá, não vai aprender, é ilusão. Então, sempre que você quiser aprender uma coisa de verdade, você tem que conseguir dar atenção total a essa coisa. Sempre que alguém estiver falando, aí voltamos para o campo da autoliderança. Uma regra, eu gosto de regra. A regra é o seguinte: quem é líder de si mesmo, aprende o tempo todo com todo mundo. Aprende até com quem sabe menos. Você vê o comportamento dele, você lembra que você fez aquilo um dia, você lembra que aquilo é bom não fazer, que é feio fazer, é bom. Então, quem está pronto para aprender, aprende o tempo inteiro. A habilidade de aprender está no indivíduo, mais do que em quem ensina. Senão todo mundo aprende igual. Então, a habilidade de aprender está no aprendiz, mais do que no professor. Então, o que nós temos que fazer? Aprender a ouvir para aprender melhor todas as outras coisas. Tudo que alguém quiser te ensinar vai estar subordinado a essa regra. Você vai aprender melhor se ouvir melhor. E é o último elemento que nós vamos estar abordando nesta aula, neste vídeo. Por que saber ouvir? E nós consideramos como o elemento mais importante do saber ouvir é para os nossos relacionamentos. Sejam esses relacionamentos em casa, sejam esses relacionamentos no trabalho, na organização, no lazer, na igreja, na cidade, como civilidade. Nós precisamos estar atentos com relação à nossa forma de ouvir e saber ouvir adequadamente. Porque muitas vezes nós passamos anos, mas anos, com uma pessoa, com um companheiro dentro da mesma casa. E de repente ele faz determinada atitude, determinado comportamento, toma uma decisão e que você fica totalmente tomado de surpresa. E você até diz assim: puxa vida, não achei que você fosse capaz de fazer determinada coisa. Eu não acredito que você teve coragem de tomar esta atitude. E o que quer dizer isso? Nós convivemos com uma pessoa anos, mas não as conhecemos, porque nós não ouvimos. Nós não ouvimos e muitas vezes também não somos ouvidas, não somos ouvidos. E o que acaba isso? Acaba qualquer relacionamento. Então, o que é importante? Nós aprendermos a saber ouvir. É nós realmente tirarmos proveito desta reflexão, deste estudo e mudarmos naquilo que for necessário. Porque, meus amigos, meus queridos, meus companheiros e companheiras, não há problema maior no mundo do que você deixar que um relacionamento se perca por falta da sua atenção. Você faz com que as pessoas deixem de gostar de ficar com você. As pessoas começam a ficar com você o mínimo necessário. Às vezes tem pais que falam assim: ai, meu filho vem em casa, mas fica tão pouco. O outro fala assim: ai, meu namorado veio aqui no final de semana, mas fica tão pouco. Sabe por quê? Porque o relacionamento está ruim. E na grande maioria é porque não existe mais o ouvir. Não ouve o que você tem para dizer,
você não fala mais, não tem diálogo, não tem conversa e o relacionamento ruiu. Então, aprender a saber ouvir é uma necessidade para todos nós. E por que eu falo que é necessidade para todos nós? Porque está na nossa característica. O ser humano precisa estar se relacionando. E viver é relacionamento. Então, se não dá certo este relacionamento com esta pessoa, por minha falha, por eu não saber ouvir, eu posso até trocar de pessoa. Mas se eu não mudar a minha atitude com a outra pessoa, eu vou errar da mesma forma. Então, vamos aproveitar, vamos refletir e mudar se realmente nós precisarmos fazer essa alteração em nossa vida. Agora, a grande questão é a seguinte: para muita gente, conforme nós estamos falando, se eu perguntar para você que nos ouve agora assim, você sabe ouvir? É natural que muita gente não saiba responder. Por quê? Porque nunca nem pensou nisso. A gente não tem essa educação de dar atenção a isso. Então agora, conselhos de agora em diante, você vai começar a prestar atenção nisso, recorrendo até ao recurso de perguntar para as pessoas que você convive: acho que eu sei ouvir as pessoas? A maioria é capaz de não entender a pergunta, porque não está recebendo o conteúdo que você está recebendo. Mas vale. Claro que você não vai perguntar para todo mundo, mas para as pessoas de bom senso, para as pessoas que você confia, para as pessoas que têm uma certa cultura. Você sabe que quando as pessoas falam "eu sei ouvir", é um recurso, inclusive. E daqui para frente, todas as vezes que qualquer coisa esteja sendo dita, certamente você vai dar atenção a isso. Será que eu estou aprendendo a ouvir? Será que eu estou sabendo? Será que eu estou ouvindo direito? Porque antigamente era assim: eu falo e você não me entende. O problema é meu que estou falando. Mas hoje nós já sabemos que eu falo e você não entende. Pode ser problema meu que estou falando, mas pode ser seu que está ouvindo. Então isso amplia o nosso leque, tanto de identificação de problema, como também da capacidade de encontrar solução. Alguns de vocês podem estar pensando assim: poxa vida, mas saber ouvir, será que é fácil aprender? E nós vamos dizer para vocês agora como desenvolver a habilidade, o seu jeito certo de ouvir. E você verá que é muito fácil esta regrinha. É fácil demais. Precisa de persistência. Não é complexa, não é difícil, mas é possível se você realmente persistir. E a primeira coisa que você tem que entender para assimilar é você dar importância ao ouvir, tá? Você achar que é importante mesmo as pessoas te ouvirem. Você achar importante que as pessoas também devem ser ouvidas por você, porque é uma regra de mão, é uma via de mão dupla. Você quer ser ouvido, mas os outros também querem ser ouvidos. Então você deve ouvir sempre tudo que a pessoa vai lhe dizer, do começo ao fim, tá? Se contenha, não se precipite, utilize da sua inteligência emocional, não reagindo a nenhuma fala da pessoa. Ouça realmente com a sua inteligência intelectual, pegando todos os dados, para que você possa aprender tudo que ela está falando, ouvindo com atenção, para que você realmente depois possa dar a sua opinião. Então, a primeira regra: sabendo que é importante ouvir, ouça até o final todas as mensagens que alguém queira te passar. E aí, somando-se a isso, um outro elemento que vai nos ensinar a ouvir é aprender a silenciar por dentro, que também consta nos nossos vídeos passados sobre aprendizado eficaz, aprendendo para sempre, porque isso é muito importante. Mas trazendo isso como método, como meio de aprender a ouvir, que é o tema de hoje,
Então nós ficamos assim, aprenda a fazer silêncio por dentro. Tem alguém falando? É automático que a nossa vida rápida, a nossa vida cada vez mais digital, acontecendo tudo junto ao mesmo tempo. Nós estamos falando aqui, está fazendo um barulho lá, tem uma música ligada lá e tem alguém conversando aqui. Então é natural que a mente fique assim, agitada. Isso rouba a nossa capacidade de ouvir. Então, qual é o nosso método para aprender a ouvir? Alguém está falando, essa pessoa que fala é a prioridade. É regra, e quando é regra, não muda. É igual quando você vai aprender a dirigir e a gente aprende assim, ó, a prioridade é do carro da frente. Bateu atrás, está errado. Não, mas sabe o que ele fez? Bateu atrás, está errado. A prioridade é do carro da frente. Pode passar anos, se torna um motorista habilidoso, né? Muda a estrada, muda o semáforo, muda as leis de trânsito, mas a prioridade é do carro da frente. É a mesma coisa agora. A prioridade é de quem fala. Quem ouve tem que entender que só sobrou para ele uma coisa: ouvir. Então como é que a gente faz? Aprende a ficar quieto por dentro. Você deve estar pensando, como assim quieto por dentro? Então repara que enquanto alguém está falando, nós podemos falar junto. Já viu isso não? A pessoa está falando, a gente atropela ela, né? Porque a gente já sabe mais ou menos o que ela vai falar, a gente gosta de adivinhar, então ela está acabando a frase, a gente já atropela ela. Então, isso. Ou nós estamos pensando em outra coisa, ou se o que ela está falando a gente não concorda, a gente está discordando por dentro, ou a gente está contrariando, ou o pior de todos, ela está falando, a gente já está disposto a discordar e aí contra, enquanto ela fala, a gente está pensando na resposta e não ouvindo. Então, quer saber de uma coisa? Quer aprender a ouvir de verdade? Aprenda a ficar quieto por dentro e esperar a sua vez de refletir e de falar. E o último item da nossa regrinha, que é muito fácil de ser assimilada, é respeito. Nós temos que respeitar as pessoas. O respeito é fundamental. Porque muitas vezes a pessoa está nos falando buscando um apoio, um consolo, um colo. A pessoa está falando das dores, ela está falando das aflições, dos problemas que ela está vivenciando. E quando nós não ouvimos o tempo que ela está falando, ela também está percebendo pelas nossas demonstrações faciais que nós não estamos prestando atenção. E isso deixa a pessoa que está sofrendo extremamente para baixo, porque ela está precisando desse consolo. Nós não estamos falando daquela pessoa que é queixosa, que ela só fala das dores dela e todos os dias é a mesma coisa. Todos os dias. Mudou alguma coisa? Não, não mudou. Mudou alguma coisa? Não, não mudou. Então não. Mas eu estou falando daquela pessoa que precisa falar, que precisa dizer, que precisa ser ouvida. Tá? Ela precisa realmente do seu amparo. Então, tenha respeito para com essa pessoa. Faça com que ela entenda que você está ali de corpo e alma. Você está ouvindo-a. E às vezes você não precisa abrir a boca. Você tendo respeito, tendo atenção para o que ela está falando, a pessoa fala, ela coloca todas as suas dores, você não precisa dar sua opinião, porque muitas vezes a pessoa nem quer a sua opinião. Ela só quer realmente te contar, ela somente quer passar para você aquilo que ela está passando, porém, sem necessidade que você se coloque contra ou a favor. Contra ou a favor, ou coloque alguma sugestão, nada disso. Ela somente quer ser ouvida. E quando você a ouve com respeito, ela sai bem, ela sai, parece mais confortada, né? Ela foi realmente ouvida, ela foi realmente respeitada. E isso é muito importante, porque quando a gente fala de respeito, muitos de nós esquecem que vai chegar também a nossa vez de precisar falar e nós querermos também ser respeitados. Então,
Busquemos sempre assim: faça aos outros aquilo que você quer que façam para você. Essa é uma regra exemplar de comportamento para as nossas vidas. Então, respeite o outro, ouça o outro com respeito, porque um dia pode ser a sua vez também. Agora, imaginamos tudo isso que nós falamos, quando já está introduzido na sua conduta e você sendo líder da sua própria vida, quanto que você pode ganhar de espaço, ganhar de liderança, ganhar de importância, alcançar seus objetivos, se conseguir usar esse manancial de informação que nem depende de você. Depende mais só de você se controlar e deixar que a pessoa fale e ouvi-la com respeito. Quanto você pode ganhar se souber colocar tudo isso a seu benefício? Comece a entender por que isso é fundamental para quem deseja uma vida plena. Não pode estar pleno quem não está apto a receber informação, a ouvir, a aprender, a crescer. A plenitude está ligada diretamente a essa questão. Por isso é algo importante para a tua vida e que na prática fará muita diferença. E nós vamos então agora refletir sobre saber ouvir e autoliderança. Saber ouvir. Quantas pessoas, estando no comando de equipes, no comando de uma organização, no comando de uma instituição, quando ele sabe ouvir, ele consegue adeptos, ele consegue pessoas engajadas com o propósito daquela organização, com os objetivos, com as metas, e o desempenho dessas pessoas tornam-se brilhantes. E esse comandante, essa pessoa que sabe ouvir, que comanda com respeito, ouvindo, dando atenção, ele pode se transformar num grande líder. Enquanto que outras pessoas que também estão no comando, que também estão liderando equipes, que também estão liderando organizações, instituições, mas são ditadores. Aliás, tem alguns que até fingem que não são ditadores, né? Eles fazem, dão um jeitinho, mas tem que ser sempre da forma que ele quer, do jeito que ele quer, não dá abertura. Então as pessoas, até para não criar sempre problemas, sempre conflitos, vai aceitando. Porque esse ditador, ele não aceita a opinião alheia, ele pouco se importa. Porém, ele realmente vai ser sempre um ditador, nunca um líder de verdade. Porque o líder de verdade é realmente aquele que sabe ouvir, que deixa o outro se colocar, que respeita o outro. Porque a inabilidade de ouvir faz com que muitas pessoas tornem-se solitários. Vivam solitários, às vezes na mesma empresa, às vezes no mesmo departamento. Quantas vezes nós presenciamos funcionários, empregados, que executavam as tarefas, as atividades, até que com um desempenho regular para bom, mas sem olhar para o rosto daquele que ocupava o cargo de chefia, porque era um ditador, porque era uma pessoa que não dava possibilidade para que ele crescesse. E essa solidão juntas, essa solidão comunitária, não fica somente nas empresas, num departamento, fica também nas nossas casas. Quantas casas, graças a Deus que mais no antigamente, os pais eram as pessoas que se comunicavam com o olhar. Ouvir os filhos, jamais. Ouvir as esposas, mas nunca. Eles simplesmente olhava para os filhos ou olhava para a esposa e a ordem estava dada. O que é que eles conquistaram enquanto pessoas?
Absolutamente nada. Ele conquistou medo, ele conquistou falta de respeito, porque as pessoas não tinham respeito, tinha medo. E ele simplesmente agia pela força, porque ele era muitas vezes o único que mantinha financeiramente a casa. Então, na realidade, essa inabilidade de ouvir, ela foi cultural no passado. Hoje, graças a Deus, mudou-se muito. Os filhos falam, os pais ouvem, os pais falam, os filhos ouvem. Isso na melhor das hipóteses. Porque realmente o que acontece também hoje em dia é essa falta aí de inabilidade dos dois lados. Pais não ouvem, filhos também não ouvem, esposas não ouvem, maridos também não ouvem. Tanto que eu vou lhes contar uma história que é uma história corriqueira, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir identificar em muitos lares o que eu vou estar relatando agora nessa pequena história. Era uma vez um casal, enamorados apaixonados, casaram-se, tiveram filhos. E quando os filhos cresceram, que eles poderiam estar, inclusive mais próximos, estarem planejando algo para fazer no final de semana, para fazer nas férias, para fazer... Eles perderam a habilidade de ouvir, eles perderam a habilidade de falar um com o outro. Porque quando a esposa percebeu que o marido estava somente ligado no trabalho, o que ela fez? Ela parou de falar. Ela já não tinha mais comentário algum para dizer para o marido. E o marido, como ele estava entretido, ele estava envolvido, ele estava totalmente com o trabalho enfocado na sua mente, ele também deixou de perceber a existência da esposa. E essa história termina com duas pessoas no mesmo ambiente, na mesma casa, às vezes até no mesmo quarto, dividindo a mesma cama, mas são dois meros estranhos que lá atrás eram apaixonados, mas não conseguiram manter esta relação por falta de respeito e começou com o não saber ouvir, com a inabilidade de ouvir, não houve manutenção, a união corroeu e se perdeu. Nós podemos pegar esse mesmo exemplo e aplicar em ambientes dos mais variados, né? Corporativos, escolares e até juvenis, porque quando os jovens vão olhando o silêncio dentro da casa dos pais, silêncio eu digo, na conversa entre eles, eles também vão aprendendo que é assim mesmo. Ninguém escuta ninguém, ninguém ouve ninguém. E hoje nós temos uma juventude que é mais ligado às máquinas do que às pessoas, né? Nós aprendemos a ouvir mais os celulares, a televisão, do que as pessoas. O que um dia vamos perceber é uma grande perda de tempo. O celular deveria ser usado justamente nos momentos onde não tem mais ninguém. Mas sempre a melhor opção vai ser interagir com as pessoas. Mas também está ligada à nossa inabilidade em ouvir. Então, meus amigos, meus companheiros, meus queridos, vamos então aprender a ouvir. Vamos prestar atenção em nós, vamos prestar atenção em nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Nós podemos aprender coisas novas em todos os cantos, com todas as pessoas, em todas as situações, com as pessoas que tenham muito mais conhecimento do que nós, como também com aquelas que têm muito menos conhecimento que nós. Nós vamos estar, quando nós estivermos ouvindo, nós vamos estar aprendendo e crescendo cada vez mais, porque sempre a vida tem algo a nos ensinar. E uma coisa, guardem como mensagem: quem tem autoliderança,
quem tem as regras de si próprio, quem consegue se dominar, quem consegue ter realmente a posse da sua vida, consegue se controlar e saber escolher a hora certa de falar e a hora certa de ouvir. E nós gostaríamos que você realmente aprendesse esta mensagem final e adotasse como lema em sua vida. Claro que falando disso tudo, uma observação deve coroar. Saber ouvir é o tipo de coisa que ninguém consegue ensinar ninguém. O que nós demos foi orientações porque é muito ligado à sua intimidade. Somente você pode falar assim, quer saber de uma coisa? Essa eu vou aprender. E aí você aplicando tudo isso, revendo esse vídeo, dando atenção a essa questão, você consegue introduzir. Porque se até quando as pessoas estão quietas podem estar falando por dentro, como é que você vai ensinar para alguém? Somente se você vê sentido nisso que nós falamos, achar que faz sentido para a sua vida, você fala, vou adotar esse negócio. Essa é a certeza que eu aprendo. É uma busca absolutamente particular. E nós então finalizamos aqui o nosso estudo da habilidade de ouvir como ferramenta de ter uma vida plena, a vida que nós sonhamos. Porque quem tem posse de si mesmo terá controle para falar e para ouvir adequadamente. No nosso próximo encontro, nós falaremos sobre os traços educacionais de quem busca uma vida plena. Quais são as marcas, os registros, né? O que apresenta quem está verdadeiramente determinado a ter uma vida plena. E este próximo vídeo a gente fez todinho pensando em você. Se você achou este conteúdo interessante, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e clique no sininho. Acompanhe-nos nas redes sociais, onde sempre vamos disponibilizar novos conteúdos e reflexões sobre autoliderança. E fica aqui o nosso muito obrigado pela sua atenção e pela sua participação nesta reflexão. Um grande abraço do nosso coração para o coração de cada um de vocês. Forte abraço e até breve.